Sejamos todos bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita da Prece. Conforme é do conhecimento de todos, atravessamos um momento de isolamento, mas as reflexões semanais continuam presentes neste canal. Nesta semana, nos foi passado para que falássemos sobre a Páscoa e as aparições de Jesus após a sua morte. Utilizaremos como princípio básico da doutrina espírita as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e a Gênese, e reconhecendo que todo e qualquer trabalho espírita deve ser pautado no respeito pelas demais religiões. As comemorações acerca da Páscoa que as demais religiões promovem devem, sim, através da doutrina espírita, o nosso maior e profundo respeito, mas sabendo que a doutrina espírita baseia-se em princípios científicos e filosóficos, que nos traz uma explicação clara sobre a aparição do Mestre Jesus após a sua morte. Para tanto, observaremos através das passagens bíblicas os momentos em que Jesus aparecia a Maria Madalena e também aos discípulos. Após a morte do Cristo, Maria está em volta ao seu sepulcro e ouve-lhe uma voz. Era Jesus. E Jesus diz: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: Suba meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. A grandeza dos ensinamentos do Cristo continuaram ainda a ser feitas no momento em que ele aparece, inicialmente a Maria Madalena, uma mulher colocada à margem da sociedade. Mesmo diante dos seus seguidores, dos seus amigos, mas Jesus aparece a um exemplo de simplicidade, que foi Maria Madalena. Após a aparição a Maria Madalena, Jesus reencontra os discípulos. Fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Evangelho de João. Mais uma passagem em que Jesus, após a sua morte, ele aparece. É do costume da nossa sociedade, através de séculos e séculos, acreditar no sobrenatural. Mas através da doutrina espírita, nós podemos questionar: existiria o sobrenatural? Ou seria, na verdade, explicações que hoje, com o próprio avanço da ciência e através da doutrina espírita, o esclarecimento espírita, nós poderíamos compreender as aparições do Cristo? Então fica o questionamento: seria algo natural ou algo sobrenatural? A princípio, observemos a grandeza do Espírito que vem à Terra com uma missão: Jesus. Impossível seria lembrarmos das ações do Cristo por ações sobrenaturais. O próprio Cristo nos fala sobre a simplicidade, sobre a humildade, em que ele não veio destruir nenhuma lei. Muito pelo contrário, nós devemos reconhecer a grandeza de Jesus não por ações sobrenaturais, mas pela sua grandeza diante do planeta, sobre ações puramente naturais que hoje a doutrina espírita consegue nos explicar. Quando questionamos se essas ações de Jesus, a aparição após a sua morte,
são questões sobrenaturais ou puramente naturais, nós nos esbarramos também em outras passagens do Cristo. Nas inúmeras vezes em que ele impunha as mãos sobre as pessoas e curava, e levantava pessoas que até então eram tidas como mortas. Quando nós fazemos esse estudo no livro da Gênese, de Allan Kardec, nós compreendemos que as leis que regem o universo, as leis naturais, elas são facilmente aplicadas por Jesus. Primeiro, pela sua grandiosidade moral. Agora, se observarmos também a sua frase, eu não vim destruir a lei e nem os profetas. Eu vim aperfeiçoá-la, eu vim dar continuidade. Entendemos então que Cristo sabia o que ele fazia. Mas por que ele falava por parábolas? Por que ele não nos deixou já explicado o que acontecia? Nós não teríamos a mínima condição de entender aquela época, mesmo porque até os dias atuais, com algum pequeno aprimoramento científico que nós já temos para essas explicações, ainda são escassos. Mas hoje, quando nós analisamos esse avanço científico, as leis da química e da física, elas já nos mostram certas questões acerca dos fluidos. Quando nós observamos hoje o campo da biologia, ou mesmo da medicina, que já nos mostra que o pensamento é fator importantíssimo no nosso processo de cura, já nos mostra o caminho. Naquela época, certamente Jesus já tinha todo este conhecimento, mas não seria fácil explicar algo que ainda não existia no nosso mundo, explicações que ainda não tinham como base. Sendo assim, hoje a doutrina espírita é o espírito de verdade, é o consolador prometido que Jesus falava. Sendo assim, hoje nós conseguimos compreender certos fenômenos e podemos tirar aos poucos da ideia do sobrenatural. Quando nós acreditamos no sobrenatural, nós rebaixamos muito a condição do Cristo. Mas quando nós olhamos o Mestre, que chega ao planeta Terra na grandiosidade e opera através das leis naturais a cura e grandes milagres, nós entendemos de uma forma muito mais sutil e verdadeira a grandeza de um homem que foi Jesus. Para compreendermos melhor de uma forma natural, pelas leis que regem o universo, e fugirmos o nosso pensamento da ideia do sobrenatural, nós buscamos Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na introdução, quando ele fala que no homem há três coisas. O primeiro, o corpo ou ser material, que é animado pelo princípio vital, a alma ou ser imaterial, que é o espírito encarnado, e o terceiro, que é o laço que une a alma ao corpo, que é o princípio intermediário. Então, identificamos que, quando nós reencarnamos, nós espíritos, nós recebemos uma vestimenta material de acordo com a matéria daquele planeta ao qual nós estamos reencarnando. No caso, reencarnamos na Terra, receberemos um corpo físico organizado pela matéria presente no planeta Terra, certo? Só que este espírito e este corpo, ele há um elo de ligação, chamado de perispírito. No momento em que nós desencarnamos, ou seja, que nós morremos, nós perdemos este corpo físico, porque este corpo ele é constituído de átomos e, consequentemente, moléculas que são oriundas da matéria do planeta. E se nós desencarnamos, nós já não precisamos mais, ele não vai receber mais aquela carga de fluidos vitais que o sustentavam. Então, este corpo retorna à Terra e entra ali no processo de decomposição e os átomos novamente vão passar por processos e habitarão novos corpos ou novos seres vivos. Só que este nosso espírito, ou seja, nós ainda temos essa vestimenta que é o perispírito, que é como um molde do nosso corpo. Então, quando espíritos estão desencarnados, eles se apresentam da mesma forma enquanto encarnados, devido à presença desse perispírito, que tem o mesmo formato do nosso corpo.
Existem também as propriedades do perispírito. Citamos aqui algumas delas, como a densidade, que é relacionada de acordo com o grau de evolução do espírito. A penetrabilidade. Os espíritos conseguem atravessar a matéria do plano físico. E a visibilidade. Eles conseguem ser visualizados por médiuns videntes. Então, assim, nós conseguimos, através do conceito de perispírito e de algumas de suas propriedades, compreender de uma forma mais intensa a aparição de Jesus após a sua morte. Compreendemos, então, através da doutrina espírita, qual o verdadeiro significado por detrás da aparição de Jesus, não existindo ali nada de sobrenatural, e muito pelo contrário, algo simples regido pelas leis naturais. Cabe a cada um de nós, amigáveis à doutrina espírita ou mesmo estudiosos, que possamos respeitar as crenças de nossos irmãos, principalmente acerca da Páscoa, ao judaísmo, ao catolicismo, mas que possamos desenvolver, mesmo dentro dessa delicadeza para com nossos irmãos, o estudo para nós mesmos. Que possamos desenvolver, dentro dessas explicações espíritas, algo que nos leve ao conforto, à explicação e ao direcionamento desse caminho evolutivo. Quando entendemos que Jesus, ele não aparecia com o corpo físico, ele aparecia com seu corpo perispirítico, observamos nas próprias palavras dos evangelhos. Quando Jesus adentra a uma estrutura fechada, de portas fechadas, como foi narrado, ele não entraria ali com seu corpo físico e não teria força sobrenatural, na verdade, porque o sobrenatural não existe. O que existe ainda é a falta do conhecimento de nós ainda aqui no plano terreno para explicar algumas coisas. E Jesus adentrava aquele recinto e explicado pelas propriedades do perispírito. Ele tinha a penetrabilidade e a capacidade de se fazer visível, e ainda a plasticidade, a capacidade até de se tornar luz diante daqueles que fossem necessários. Assim, a doutrina espírita nos mostra de forma clara e precisa que não existe nada que não possa ser descoberto. E Jesus nos mostrou muito claramente que ele não veio destruir a lei, mas ele veio aprimorá-la. E ele nos mostra, através então dos seus passos, de suas ações, que nós temos por objetivo tê-lo como guia e como modelo. Observamos hoje o quanto está difícil essa situação em que nós temos vivenciado. O medo, as tristezas, o vazio que brota de dentro das pessoas. E muitas situações de milênios atrás, aonde as pedras eram utilizadas para apedrejar as pessoas. E Jesus fala: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. No momento em que Jesus iria ser preso, Pedro, no momento de raiva, tira a espada e decepa a orelha do soldado. E Jesus fala: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. A doutrina espírita tem nos chamado a renascer a todos os dias, a nos tornarmos homens de bem todos os dias, e que possamos, nesse mundo lotado de tantos conflitos e de tantos males, que possamos embainhar as nossas espadas do ego, do orgulho e da arrogância. Que nós possamos abaixar as nossas pedras da calúnia, da mentira, da fofoca, da fake news. Situações essas que tentam valorizar o orgulho, mas nos mostram o vazio existencial. Jesus nos mostra que a sua luz dava-se pela sua estrutura espiritual, o maior espírito que passou pela terra. E a nossa imagem que nós temos de referência para o nosso processo de evolução. Que possamos, então, continuar esses nossos dias onde estamos de reclusão devido a essa pandemia, modificando os nossos pensamentos, orando por todas as pessoas, pela nossa nação, pela nossa cidade e agradecendo a oportunidade que nos é concedida todos os dias da dádiva da vida. Que possamos
a cada dia elevar as nossas palavras, os nossos pensamentos de gratidão e possamos renovar os nossos passos em favor do bem e do amor ao mundo. Que essa luz, então, possa estar agora, nesse momento, nos nossos lares, ativando ali os nossos melhores pensamentos, esteja também presente aos nossos familiares e amigos. Que essa luz se estenda pelos hospitais da nossa cidade, pela cadeia pública, os asilos, e também se estenda sobre a nossa nação. Que esse mundo de provas e expiações, que caminha para o mundo regenerador, possa, através das nossas vibrações, encontrar a paz e a harmonia para dias melhores, para dias futuros no bem e no amor. Que Deus abençoe a cada um de nós e esteja conosco nos nossos pensamentos, no nosso renascimento de pensamentos favoráveis ao bem e ao mundo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.